Então, nosso polinômio ficaria assim, ó, a quarta mais 2a ao quadrado mais 1 menos a ao quadrado. Agora sim eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito. Fatorando vai ficar a2 mais 1 ao quadrado menos esse a ao quadrado aqui do finalzinho. Confere? Tá, e daí? E daí que agora eu tenho uma diferença entre dois quadrados. Não só posso, como devo continuar a conta. A raiz do A2 mais 1 ao quadrado é o próprio A2 mais 1, enquanto que a raiz do A2 é o A. Confere? Então a fatoração vai ficar a soma das raízes, A2 mais 1 mais A, vezes a diferença das raízes, A2 mais 1 menos A. Agora sim você fatorou a expressão algébrica original, porque você a transformou num produto de duas outras expressões algébricas. A 7,5 é idêntica a 7,4, o mesmo raciocínio. A quarta menos a ao quadrado mais 16. Vamos inicialmente testar para ver se esse trinômio é quadrado perfeito. Raiz de a quarta A2, raiz de 16, 4. Deveríamos ter como termo do meio duas vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo, ou seja, deveria haver no termo do meio a expressão 8a ao quadrado. Porém, nós temos menos a ao quadrado, menos 1a ao quadrado. Portanto, esse trinômio aqui não é quadrado perfeito. Para se tornar quadrado perfeito, eu tenho que adicionar 9a ao quadrado a ele. Porque menos a ao quadrado mais 9a ao quadrado dá 8a ao quadrado. Tranquilo? Posso fazer isso? Alterar a expressão impunemente? Posso, desde que logo depois eu subtraia a mesma quantidade. Porque aí sim eu não vou alterar a expressão. Nosso polinômio vai ficar a quarta mais 8 ao quadrado mais 16 menos 9 ao quadrado. Finalmente nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito. A2 mais 4 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Como no finalzinho da questão anterior, diferença entre dois quadrados. Vai ficar a soma das raízes, A2 mais 4 mais 3A, raiz de 9A2 é o 3A, não é verdade? Vezes a diferença, A2 mais 4 menos 3A. Mesmo raciocínio das duas questões anteriores. Fatore a quarta mais 6a ao quadrado mais 25. Como sempre, vamos inicialmente verificar se se trata de um trinômio quadrado perfeito. Raiz de a quarta ao quadrado, raiz de 25 é 5. Deveríamos ter no termo do meio duas vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Deveríamos ter no termo do meio 10a ao quadrado para caracterizar o trinômio quadrado perfeito. Nós não temos isso, temos apenas 6a ao quadrado. Para que esse trinômio finalmente se torne um quadrado perfeito, eu preciso adicionar 4a ao quadrado a ele. Posso fazer isso? Posso, desde que depois eu subtraia a mesma quantidade, menos 4A2.
Então, nosso trinômio vai ficar a quarta mais 10a2 mais 25, logo depois menos 4a2. Ele se tornou quadrado perfeito. A2 mais 5 ao quadrado menos 4a2. Mais uma vez, no final, o que nós temos? Uma diferença entre dois quadrados. A2 mais 5 mais 2a, A2 mais 5 menos 2a. A questão 77 é muito interessante, porque você repara aqui, ó, o x ao quadrado, o y ao quadrado, 2xy, quer dizer, mesmo que de forma não organizada, entre aspas, esses são os termos do clássico trinômio quadrado perfeito, x mais y ao quadrado, ou então x menos y ao quadrado. O problema é que, mesmo se fosse x menos y ao quadrado, eu não poderia ter os sinais do x2 e do y2 negativos, porque o x mais y ao quadrado tem os três sinais positivos, x2 mais 2xy mais y2. E se fosse x menos y ao quadrado, seria mais x2 menos 2xy mais y2. Quer dizer, os sinais aqui não estão batendo com o que seria o trinômio quadrado perfeito. Vamos fazer o seguinte então. Vamos multiplicar toda a expressão por menos 1 para trocar os sinais que estão, entre aspas, errados no primeiro momento. Ficaria o menos 1, entre aspas, em evidência, podemos dizer assim, multiplicando x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado menos 1. Se nós distribuirmos o sinal negativo por todo mundo aqui, voltaremos a ter certinho a expressão original. Eu só troquei de posição os termos da expressão original para ficar na forma mais organizada e tradicional como estamos acostumados. Agora sim, aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. Vai ficar menos 1 vezes x menos y ao quadrado menos 1. Agora o mais importante. Dentro dos colchetes nós temos o quê? Uma diferença entre dois quadrados, que é a mesma coisa que tem acontecido com relação aos exercícios anteriores. Então vai ficar menos 1 vezes x menos y mais 1 vezes x menos y menos 1. Finalmente, para terminar, basta nós colocarmos esse menos 1 para multiplicar ou o primeiro parênteses ou o segundo, vai depender das alternativas. Tá? Por exemplo, multiplicando o segundo, vai ficar x menos y mais 1 menos x mais y mais 1. Poderíamos ter colocado o menos 1 dentro do primeiro parênteses também. Seria uma resposta igualmente correta. Vai depender, como disse ainda há pouco, das alternativas, das opções lá na tua prova. A questão 78 do Colégio Naval pede que você simplifique essa fração algébrica. Ela é interessante porque traz uma novidade, algo que não aparecia há muito tempo, desde o começo da nossa aula, mas que está reaparecendo agora. Certamente, a essa altura do campeonato, o numerador não é mais nenhuma dificuldade para nós. Primeiro parêntese, você coloca o z em evidência, z que multiplica x2 mais y2 mais 2xy, enquanto que logo após temos uma diferença entre dois quadrados, x mais y vezes x menos y. O problema todo é o denominador. Temos que lembrar, lá do comecinho da aula, de um dos casos de produtos notáveis, cubo da soma de dois números, x mais y elevado ao cubo. É exatamente isso aqui que ele escreveu. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo,
mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, aqui embaixo, temos o desenvolvimento daquele produto notável, x mais y elevado ao cubo. Tranquilo? Agora aqui em cima nós temos, mesmo que fora da ordem tradicional, um trinômio quadrado perfeito, x mais y ao quadrado. Vamos ver então como é que vai ficar a resposta. Vai ficar z, que multiplica x mais y ao quadrado, vezes x mais y, vezes x menos y, tudo isso sobre x mais y ao cubo. Agora é bem fácil. Quantos x mais y você tem embaixo? 3, não é verdade? E em cima? 3 também. 2 aqui e 1 logo depois. Vamos cortar os 3 fatores x mais y de cima com os 3 de baixo. A resposta vai ser simplesmente z, que multiplica x menos y. A questão 79, também do Colégio Naval, pede que nós encontremos a soma dos valores de x e y nesse sistema que, à primeira vista, é nada menos do que aterrorizante para a maioria de nós, não é verdade? Mas você, dando uma olhadinha um pouquinho mais apurada, vai perceber que é um sistema facílimo. Vamos começar pela segunda equação, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu na questão anterior. Diferença entre dois quadrados vezes um trinômio quadrado perfeito. Ok? E em cima, exatamente como na questão anterior, nós temos aqui o desenvolvimento do cubo da diferença entre dois números, x menos y ao cubo, que nós vimos lá no comecinho da aula. Os sinais são alternados, você se lembra? X ao cubo menos 3x2y mais 3xy2 menos y ao cubo. Ok? Vamos então simplificar as expressões e você vai perceber que o sistema vai ser resolvido rapidamente. Vamos começar pela segunda equação, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu na questão anterior. Diferença entre dois quadrados vezes um trinômio quadrado perfeito. Ok? E em cima, exatamente como na questão anterior, nós temos aqui o desenvolvimento do cubo da diferença entre dois números, x menos y ao cubo, que nós vimos lá no comecinho da aula. Os sinais são alternados, você se lembra? X ao cubo menos 3x2y mais 3xy2 menos y ao cubo. Ok? Vamos então simplificar as expressões e você vai perceber que o sistema vai ser resolvido rapidamente. Então, a primeira equação fica x menos y elevado ao cubo igual a 8. E a segunda, x mais y vezes x menos y, que é a diferença entre dois quadrados, vezes x menos y ao quadrado, que é o trinômio quadrado perfeito, igual a 12. Repare agora a segunda equação, x menos y vezes x menos y ao quadrado. Não vai dar x menos y elevado ao cubo? Ótimo! Então a segunda equação pode ser reescrita assim, x mais y vezes x menos y ao cubo igual a 12. Muito importante agora esse próximo passo. Se x menos y ao cubo é igual a 8, então podemos escrever que x menos y é igual a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Confere? E podemos também substituir o x menos y ao cubo pelo 8 na equação de baixo. Teríamos o seguinte, então nosso sistema vai ficar assim. Na primeira equação, x menos y é igual a 2. Na segunda, x mais y vezes o 8, no lugar do x menos y ao cubo, igual a 12. Agora é só passar o 8 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Logo, nosso sistema vai ficar
x menos y igual a 2, e embaixo x mais y igual a 12 oitavos, já que o 8 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. A pergunta do enunciado foi justamente essa, a soma dos valores de x e y. Nós já temos essa soma. X mais y é igual a quanto? 12 oitavos, que simplificando vai dar quanto? 3 meios. Essa aqui é a chamada resposta. Nós não precisamos sequer encontrar os valores de x e y, porque a pergunta foi a soma desses valores. E nós já descobrimos essa soma, é 3 meios. Questão 80 do Colégio Militar do Rio de Janeiro, admissão ao ensino médio. Se m é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1, dividido por 5x ao quadrado menos 10x mais 5, e n é igual a x ao cubo menos 1 sobre 5x mais 10, o valor de m sobre n para x igual a raiz de 2 é? Nesse tipo de exercício, temos dois caminhos a seguir. O primeiro é imediatamente trocar todos os x pelo raiz de 2, fazer todas as simplificações possíveis e calcular a divisão que ele quer. Vai dar certo? Vai, mas vai ser muito trabalhoso e nem um pouco recomendável. O segundo caminho é primeiro trabalhar com as expressões algébricas, fatorá-las, simplificá-las, dividir o m sobre n e apenas no final trocar o x pelo raiz de 2. Provavelmente vamos precisar trocá-lo apenas uma vez. Então vamos lá, vamos simplificar tanto m quanto n. Repare o m e seu denominador. Claramente podemos colocar o 5 em evidência, não é verdade? Agora, o numerador, ele é parecido com o que aconteceu nas questões anteriores. É o desenvolvimento da diferença de cubos. X menos 1 elevado ao cubo. Vai dar certinho isso aqui, ó. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, que é o 1, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, vezes 3x é o próprio 3x, menos o cubo do segundo, menos o próprio 1. Tá certo? Então, o numerador, ele é o desenvolvimento de x menos 1 elevado ao cubo. Ok? Enquanto que o denominador, conforme nós já dissemos, podemos colocar o 5 em evidência. Vai ficar 5, que multiplica x2 menos 2x mais 1. Embaixo você certamente já percebeu que se trata de um trinômio quadrado perfeito, x menos 1 ao quadrado. Podemos simplificar os 2x menos 1 ao quadrado embaixo com 2 em cima. Vai sobrar o terceiro sobre 5. Já o n é mais fácil de ser fatorado. O numerador é uma diferença de cubos. Vai ficar x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Não confunda a diferença entre cubos com o cubo da diferença de dois números. São expressões completamente diferentes, cujas fatorações também são completamente diferentes. Ok? Embaixo, 5 em evidência. Agora é só dividir uma fração pela outra. Para dividir duas frações, você repete a primeira, no caso m, e multiplica pelo inverso da segunda. Não é verdade? Duas coisas vão acontecer. Primeira, podemos cortar o x menos 1 com o x menos 1. Segunda, podemos cortar o 5 com o 5. Nossa divisão vai ficar x mais 2 sobre x ao quadrado mais x mais 1. Nada mais pode ser feito a não ser trocar o x pelo raiz de 2. Vai ficar então raiz de 2 mais 2 sobre raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 ao quadrado, você pode cortar a raiz com o quadrado, são operações inversas. Vai ficar o próprio radicando, que é o 2, como resposta, mais raiz de 2 mais 1.
2 mais 1, 3. Vai ficar raiz de 2 mais 2 sobre raiz de 2 mais 3. Vamos agora racionalizar o denominador dessa fração, multiplicando em cima e embaixo pelo chamado conjugado do denominador. Se aqui eu tenho a soma de dois números, eu vou multiplicar pela diferença, para caracterizar justamente o nosso famoso produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Em cima, ou podemos utilizar a propriedade distributiva, ou então produtos de Stevin, x mais a vezes x mais b. Aplicando Stevin, então vai ficar quadrado do termo comum mais a soma dos dois comuns vezes o comum mais o produto dos não comuns. Ok? Embaixo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sempre lembrando que você pode usar a propriedade distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes menos 3, 2 vezes raiz de 2, 2 vezes menos 3. Vai dar a mesma coisa no final.